Olá! Dando sequência às nossas correções de exercícios, hoje nós iremos fazer alguns exercícios de geografia, daqueles primeiros assuntos que foram trabalhados lá nas primeiras aulas. Primeira questão, a gente vai trabalhar qual a região possui o litoral mais extenso do Brasil. Veja bem, qual a região possui o litoral mais extenso do Brasil? Aí a gente tem as 5 regiões geográficas elencadas abaixo. Dessas aí, a primeira observação importante que a gente tem que ter. Veja, região centro-oeste é a única região brasileira que não é banhada pelo mar. Então, a letra E seria a primeira alternativa que a gente já ia eliminar, certo? Qual a região, então, possui o litoral mais extenso? Essa região é a região Nordeste, letra C. Veja que a região Nordeste ela tem um litoral ao longo da região da parte leste, e também vai ter um litoral ao longo da parte norte. Então, isso faz com que a região Nordeste possua um maior litoral. E aí eu tenho que lembrar também um outro ponto bastante interessante, que o quê? Que esse litoral ele começa lá no Iapoque, ele vai até Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte. Esse é o nosso litoral norte. Do Cabo de São Roque até o Cabo Frio, em Rio de Janeiro, a gente vai ter o litoral oriental ou leste. E do Cabo Frio até o Chuí, a gente vai ter o litoral sul do Brasil. Então, lembre-se bem dessa divisão. Então, eu parto lá, o Iapoque, até o Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, eu tenho o litoral norte do Brasil. Do Cabo de São Roque até Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, eu vou ter o litoral leste, o litoral oriental. E do Cabo Frio até o Chuí, eu vou ter o litoral sul do Brasil. Essa é a divisão do nosso litoral. Lembre-se, as regiões geográficas, todas elas são banhadas, com exceção da região centro-oeste, a única que não possui contato com o mar. A gente vai ver que esse vai ser um ponto bastante interessante quando a gente estiver falando de clima. Por quê? Porque aí nós vamos ter a questão da continentalidade, ou seja, lá não sopra aquele famoso vento alísio que vem do oceano, influenciando o clima desta região. Então, letra C, a resposta da primeira questão. Região Nordeste, nosso maior litoral. Próxima questão. Existem diferentes metodologias de divisão regional do território brasileiro, sendo que a elaborada pelo IBGE é a mais utilizada. IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para quem não lembra. Contudo, outras formas de divisão possuem utilizações importantes, como é o caso da divisão denominada geoeconômica. Veja, geoeconômica. Tal divisão, elaborada por Pedro Pinchas Geiger, já na segunda metade do século XX, dividiu o Brasil em três complexos regionais. Sobre essa regionalização, assinale a alternativa correta. Primeira coisa interessante que tem que ter nesse tipo de questão, como ela é uma questão maior, uma questão mais complexa, a gente tem que analisar exatamente o que ele está pedindo. Nesse caso, ele está pedindo para marcar a alternativa correta, certo? Vamos lá, letra A. O estado de Minas Gerais possui a maior parte do seu território na região centro-sul. Correto. Mas o norte do estado pertence à região nordeste. Essa aqui, por enquanto, ela está batendo. Lembra que isso que ele fala, centro-sul, nordeste, está falando de espaço econômico. Quais são os nossos três espaços econômicos? Norte, nordeste e centro-sul. Letra B. O estado do Mato Grosso do Sul pertence à região da Amazônia. Errado. Mato Grosso do Sul ele não vai pertencer nenhum pedaço ao espaço econômico do norte. Se ainda estivesse falando do Mato Grosso, ainda poderia ser o norte do Mato Grosso. Então, a letra B está errada. Letra C. O estado do Maranhão está dividido exatamente ao meio entre as regiões norte e centro-sul. Norte correto, centro-sul errado. Seria norte e nordeste. Por quê? Porque lá no nordeste a gente vai ter o chamado meio norte. Letra D. O estado do Mato Grosso está dividido entre as regiões amazônica e nordeste. Nordeste errado. Entre a Amazônia e a região centro-sul. Enquanto a Bahia está dividida entre o nordeste e o centro-sul. Também está errado. A Bahia está totalmente no nordeste. Então, veja esses aspectos importantes. A resposta correta é a letra A. Então, vamos tomar cuidado nesse tipo de questão, que é uma questão mais complexa, que merece um pouquinho mais de atenção da nossa parte. Próxima questão.
A região do Brasil que possui maior extensão territorial é? Bom, o primeiro aspecto que eu vou citar para vocês é o seguinte. Esse tipo de questão, assim como a primeira questão que a gente trabalhou aqui sobre o litoral, são questões típicas da prova da ESA. Por que são questões típicas da prova da ESA? Porque são questões mais curtas, mais enxutas, e a gente sabe que a prova da ESA ela possui um tamanho físico menor. Então isso faz aquela pergunta mais direta, diferente da questão número 2 que a gente trabalhou. Uma questão mais propensa a ser montada na prova da SpaceX, mais propensa a ser montada numa prova do CH, que é o O. Então, tome-se esse cuidado aí, mais propensa para aparecer num concurso do Enem. Então, vamos lá. Então, a região do Brasil que possui maior extensão. Ele está falando de região geográfica. Aquelas 5 regiões geográficas que a gente tem. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, quando ele fala em região do Brasil aqui, ele está falando das 5 regiões geográficas. Aí, vamos lá. Possui a maior extensão territorial. Essa aí, a resposta é a letra A. Região Norte que possui a maior extensão territorial brasileira. A que possui menor extensão territorial é a região Sul, sendo que a segunda região com maior extensão geográfica é a região Centro-Oeste, certo? Na sequência, então, a gente teria a região Norte, uma região com maior extensão territorial. Segundo lugar, a região Centro-Oeste. Primeira região Norte, segunda região Centro-Oeste. A terceira seria a região Nordeste. A quarta seria a região Sudeste. E quinta e último, a que é menor, é a região Sul. Lembre-se, essa questão aqui é uma questão que dificilmente você vai acabar lendo nos livros. Tanto essa questão como a primeira questão que a gente trabalhou sobre o litoral, é uma questão que facilmente você estuda com uma simples observação do mapa. Certo? Então, por isso que eu volto a salientar. Se o estudo da linha do tempo é importante para a história, o estudo do mapa, a visualização do mapa é importantíssimo para a geografia. Hoje eu vou estudar 20 minutos de geografia. 20 minutos eu vou estudar de geografia, deixo 5 a 10 minutos para estudar o mapa daquele assunto que eu tratei. Certo? Importantíssima essa informação sobre a necessidade do mapa. Próximo. Observe a figura a seguir. Então, a gente tem um mapa ali com as divisões, onde a gente tem Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por preferência. Veja, ele fez a divisão em 3 regiões. Bom, se ele fez a divisão em 3 regiões, eu trabalhei que os espaços geoeconômicos eles são 3, que é o Nordeste, o Norte e o Centro-Sul. Então, aquela divisão que tem ali, ele está falando de espaços econômicos. Visualizem que ele não respeita os limites das fronteiras, diferente de uma região geográfica. Vamos lá. Letra A. A base física territorial, onde se destacam bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, a gente tem alguma coisa relacionada à bacia hidrográfica ali? Não. Então, não tem. E aí, quando se fala em bacia hidrográfica, um bizu quente que eu vou dar para vocês é o seguinte, nitidamente vai ser visto aqui na região norte o trajeto, digamos ali, o caminho feito pelo rio Amazonas. Então, não tem como a gente estar tratando desse mapa como se fosse de uma hidrografia. Então, letra A, errada. B, o aspecto demográfico, considerando a distribuição da população brasileira, não tem como eu tratar isso sobre espaço demográfico. O que é espaço demográfico? Aspecto demográfico é quando ele está falando relacionado ao contingente populacional, que não é o caso aí. Ele não está falando de questão de população. C, o setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais. Vamos lá. Ele está falando, tem por referência o setor secundário? Não, a gente não está falando em setor nenhum. E aqui vai um ponto interessante. Lembre-se, setor primário é o setor agropecuário, setor secundário, que ele está falando aqui, o setor secundário é a indústria e o setor terciário é o comércio. Letra D, as características socioeconômicas. Aqui está o nosso macete, socioeconômica, relativa à população e as atividades produtivas. Correto. Então, a resposta que a gente quer é a letra D.
que está errado na E? Os elementos de ordem natural relacionados com o tipo climático. Não fala em questão de clima em nenhum momento, certo? Próxima questão. O Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas. Ó, novamente ele falando nas 3 regiões geoeconômicas, que refletem as diferentes formações, as diferentes formas de ocupação humana ao longo do tempo histórico. Ali ele dá Norte, Centro-Oeste e Amazônia. É Norte, Centro-Sul e Amazônia. Analise os aspectos que caracterizam essas regiões. Vamos lá, letra A. O Nordeste é a principal área de refluxo, saída de pessoas nas migrações internas do país. Certo ou errado? Certo. Mesmo a gente não tendo falado de população, você vai lá naquela aula que a gente falou do espaço econômico e complementa lá o seu resumo. Por quê? O Nordeste é a área de repulsão populacional. É a área que é onde mais sai gente. E aí eu sempre cito nas minhas aulas um exemplo, digamos assim, acaba se tornando um bizu para lembrar. Lembra lá do programa do SBT, De Volta para Minha Casa. Geralmente a gente tem o que lá? A gente tem um nordestino tentando sair de São Paulo para voltar para o Nordeste. Tá? Não confunda, isso aí de refluxo, ele não está falando de transumância, porque transumância é um movimento feito somente dentro do Nordeste, da Zona da Mata para o sertão. Letra B, número 2. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada? Correto. A região Centro-Sul é a mais industrializada, mais povoada e mais urbanizada. Essa Centro-Sul abrange os estados do Sul, Sudeste, a maior parte do Sudeste e a maior parte do Centro-Oeste. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. Impactos ambientais, todo mundo sabe que ela está sofrendo aí em cima da floresta amazônica. Até aí tudo tranquilo. O que é a questão do povoada que vocês poderiam ficar com dúvida? Povoada é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, povoada eu tenho um número de habitantes pela questão de quilômetro quadrado. Lembre-se disso daí. Então, é a relação do número de habitantes por quilômetros quadrados. Isso é a questão de ser povoado. E a última. A região nordestina apresenta muitas marcas da colonização. E por praticamente 3 séculos foi a região mais rica do Brasil. Colonização, sim, porque a gente sabe, quando a gente estudou em história, que é o principal caminho dos portugueses, certo? E a região mais rica, por quê? Lá a gente teve açúcar, a gente teve o pau-brasil, tudo explorado nessa área. Então, a resposta correta é a nossa letra E. Próxima questão. A respeito do complexo regional do Centro-Sul, assinale o que for incorreto. A região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão da sua avançada industrialização e por acelerada urbanização. Veja, ele quer o incorreto. Então, a região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional. Pô, a gente tem o estado mais populoso do Brasil, São Paulo, e o mais povoado do Brasil, Rio de Janeiro. Em razão da sua avançada industrialização, acabamos de ver, a região Centro-Oeste é a região mais industrializada do Brasil e por sua acelerada urbanização. Então, essa está correta. Essa alternativa está correta. Não é aquela que eu estou procurando. Próximo. A modernização do campo permitiu que essa região liderasse a produtividade agrícola do Brasil. Correto. E aqui a gente vai falar o seguinte. Isso se deve principalmente à região de São Paulo, né, Minas Gerais e parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em função do quê? São Paulo, principalmente para aquela questão onde a gente houve uma modernização na produção da cana-de-açúcar. Minas Gerais, a modernização do plantio do café. E no Centro-Oeste, principalmente o plantio da soja. Isso fez com que houvesse uma grande saída da população do campo para a cidade. Isso chama-se o êxodo rural, certo? E permitiu liderasse a produtividade agrícola. Pô, se a gente for ver a produção de soja, de café, a produção leiteira, a produção de cana-de-açúcar, toda essa área de desenvolvimento da agricultura, do setor agropecuário, parte dessa região aí do Centro-Sul. Letra C. Por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda a sua extensão de forma coordenada. Forma coordenada, olha só. É a região mais industrializada? Até aqui está certo. Agora, essa questão da forma coordenada. E aí, o Centro-Sul apresenta em termos proporcionais
uma baixíssima quantidade de habitantes residentes em propriedades rurais. Certo. Ó, o Centro-Sul apresenta em termos proporcionais uma baixíssima de habitantes residentes. Sim, tanto que a gente vai ver que o quê? Que isso é resultado do quê? Da modernização do campo. Isso vai levar ele a abandonar o campo e ir para a cidade. Então, a nossa resposta acabava sendo a letra C. Próxima questão. A principal característica socioeconômica que difere o complexo regional da Amazônia das demais regiões geoeconômicas do Brasil é: primeiro, a concentração das atividades do setor primário. O que é setor primário? Agricultura e pecuária. Com o destaque do extrativismo. O extrativismo vegetal, que nada mais é que somente a colheita dos produtos, isso aí é o setor primário. É só você analisar. Eu fiquei na dúvida, professor, se extrativismo vegetal é setor primário. Lembre-se, o que é o setor secundário? O setor secundário é a indústria. O setor terciário é o comércio. E o setor quaternário é a questão da, digamos assim, da tecnologia, do polo tecnológico do Brasil, certo? Que a gente vai ter ali em São Paulo, naquela região de São Bernardo. Então, aí a gente tem uma resposta interessante até agora. O intensivo adensamento demográfico. Adensamento, não. Lá é mais conhecido por ser um vazio demográfico. Então, a região norte do Brasil é conhecida por ser um vazio demográfico e não um adensamento demográfico. Está errado. A presença da Zona Franca de Manaus, um importante polo industrial. Aqui talvez seja um grande detalhe que a gente tem que se atentar. Veja bem, o que ele pergunta? A principal característica que difere a Amazônia dos demais. Isso aqui, a gente vai dizer assim, o polo da Zona Franca de Manaus existe? Sim, existe. Mas, porém, isso não é o que vai diferenciar a região norte da região centro-sul, porque a região centro-sul também tem várias indústrias. E bem diferente, sendo que lá a gente tem um destaque, enquanto no centro-sul a gente vai ter diversos. Então, esse aqui não é o diferencial que eu vou ter para dizer que isso é o espaço econômico do norte e esse é o espaço econômico do centro-sul. A existência de áreas comerciais de integração com os países ao norte, não. Área de integração com os países ao norte, não. Tanto que a gente vai ver que são países menos desenvolvidos ainda. A maior ocupação militar em razão da necessidade da preservação ambiental, não. A gente até tem uma ocupação militar, mas essa ocupação ela é mais preocupada com a fronteira do Brasil do que propriamente com a questão da preservação ambiental, certo? Principalmente naquela região lá conhecida como a cabeça do cachorro. Então, aí a nossa resposta seria a letra A, baseado no extrativismo vegetal. Próxima questão. Os mapas abaixo representam uma das formas diferentes de se dividir o espaço geográfico brasileiro. Observe. Então, aqui a gente tem um mapa, onde a gente vai ter, vamos trocar a cor aqui para ficar mais nítido, a gente vai ter 5 regiões. Então, aqui a gente tem 5 regiões e aqui a gente vai acabar tendo 3 regiões. Isso são as regiões geográficas e essas geoeconômicas. Vamos lá. Sobre essas duas formas de regionalização, podemos afirmar que o mapa número 1 mostra a divisão em macro-regiões, enquanto que o mapa número 2 mostra a divisão em complexos regionais e é considerada a divisão oficial. Não. A divisão oficial do IBGE, que nem a gente viu numa questão, é essa aqui. Ó. Então, se a gente for falar em divisão oficial do IBGE, é essa das 5 regiões geográficas. Então, divisão oficial do Brasil. Aqui vamos circular os 5. A divisão oficial do Brasil é essas 5 aqui, IBGE. Então, a letra A está errada. B. A divisão apresentada pelo mapa 1 mostra de maneira mais precisa as diferentes paisagens existentes. Não, ele não fala em paisagem. Lembra que eu falei para vocês? Ele não respeita paisagem, ele respeita limites e fronteiras. Então, não tem nada a ver. C. O Complexo Regional do Nordeste, esse aqui, Complexo Regional do Nordeste, ocupa exatamente os mesmos estados da região Nordeste. Errado. Se vocês forem ver aqui, ele pega o norte de Minas Gerais, o famoso Vale do Jequitinhonha. Então, a letra C está incorreta, perdão. Por quê? Porque ele não pega somente os estados da região Nordeste. Letra D. A divisão representada pelo mapa número 1 baseia-se, dentre outras, na organização política administrativa do país, enquanto que a divisão representada pelo mapa número 2 baseia-se principalmente nas diferentes paisagens geográficas nos espaços econômicos do Brasil. Correto. Aqui eu tenho as regiões geográficas,
que divide por limites, fronteiras, e aqui eu tenho os espaços econômicos, certo? A letra E. A divisão representada pelo mapa número 2 baseia-se exclusivamente no aspecto físico. Não, errado. O que é aspecto físico, professor? Aspecto físico é aquele que é ligado a relevo, que é ligado aos limites, fronteiras, onde eu sei onde começa um e onde termina. Então, a nossa resposta é a letra B.